Fala pessoal, tudo bem? Marcos Gofredo mais uma vez por aqui para falar sobre a votação da MP 1113 na Câmara dos Deputados. O que aconteceu ontem, dia 2 de agosto? Se você caiu de paraquedas por aqui e não sabe o que é a MP 1113, eu vou deixar o card aqui em cima. É a MP que prevê a possibilidade do INSS convocar quem já recebe auxílio acidente para perícias de rotina para verificar se ele recuperou a capacidade de trabalho ou não. Ou seja, aquela lesão que era permanente, o INSS está imaginando que você miraculosamente vai se curar e aí, a partir disso, a intenção é cortar o seu benefício. Será que isso vai acontecer? Vamos lá. Bom, a MP 1113 foi votada ontem na Câmara dos Deputados e foi aprovada integralmente, ou seja, a parte que dispunha que quem recebe o auxílio acidente vai poder ser convocado para perícia foi mantida pelo Congresso. Foram apresentados dois destaques ontem para tratar sobre esse assunto. Primeiro, para excluir o auxílio acidente, e o segundo, para excluir da revisão quem já tem mais de 55 anos de idade e recebe o benefício há mais de 15 anos. Os dois destaques foram rejeitados. Com essa votação de ontem, o texto da MP foi mantido. Então, em relação ao auxílio acidente, pelo menos por enquanto, prevalece aí o texto que o governo mandou para o Congresso Nacional para aprovar, para autorizar, chamar quem já recebe o auxílio acidente. Com essa aprovação de ontem, quer dizer que a medida já está valendo? A medida já está valendo desde que ela foi editada, mas ela é um passo a mais para a aprovação e tornar essa medida provisória em lei. Mas ainda não é o último passo. Depois dessa aprovação na Câmara dos Deputados, o projeto AMP vai para o Senado e lá no Senado vai ser votado mais uma vez. Lá no Senado eles podem manter o mesmo texto, manter o texto que foi enviado, ou lá eles também podem votar separadamente esses assuntos e fazer as alterações que eles entenderem de bem. Se lá no Senado Federal eles simplesmente aprovarem o texto como ele está, aí a MP já passa a virar lei. Ela não precisa nem ser sancionada pelo governo, porque foi o próprio governo que mandou. Então, a partir daí, é só publicar no Diário Oficial e a medida provisória é transformada em lei. Se lá no Senado eles votarem de forma diferente, ou seja, se lá eles alterarem e tirarem essa questão do auxílio acidente, da possibilidade de revisão do auxílio acidente, aí a MP volta para a Câmara dos Deputados para uma nova votação. E aí retoma toda a discussão lá atrás. Aí pode ser mantidas as alterações do Senado, pode ser retificadas, aí a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O importante é, a votação de ontem não foi uma votação final, ou seja, não quer dizer que a MP está aprovada. Quer dizer que ela está aprovada na Câmara dos Deputados. Não quer dizer que no Senado ela vai ser aprovada da mesma maneira, então a gente continua na torcida para que pelo menos essa parte em relação ao auxílio acidente seja retirada. Vale lembrar que a medida provisória tem um prazo de validade específico para ela ser aprovada pelo Congresso Nacional. No caso da MP 1113, o prazo vai até o dia 30 de agosto. Então, todos os procedimentos que forem feitos lá no Senado, incluindo a votação, a aprovação, etc., precisam ser concluídos até esse prazo. Se por acaso eles fizerem alguma alteração e essa MP voltar para a Câmara dos Deputados, precisa ser feito novamente o trâmite lá na Câmara dos Deputados, inclusão no plenário para a votação. Agora, um detalhe curioso. A MP chegou na Câmara dos Deputados no dia 13 de junho, tá? E foi aprovada no dia 2 de agosto. Ou seja, ela demorou 50 dias para ser aprovada. Se a gente descontar o período que teve de recesso, daí 37, 38 dias. Se no Senado Federal demorarem da mesma maneira, ela vai vencer, vai expirar e aí ela perde totalmente a validade. Então vamos torcer para que o Senado não tenha agilidade suficiente para incluir em pauta, para receber a MP, para fazer as discussões, nomear um relator, fazer a aprovação, fazer os debates das bancadas e etc., nesse prazo que a gente tem aí de 27 dias. Tá? Então, essa também é uma possibilidade da MP perder a validade e aí ela não tem mais efeito, ela não gera mais efeito em nenhum aspecto, tá? Nem em relação ao que a gente entende como positivo para diminuição da fila da Previdência, etc., e também não em relação aos outros aspectos, especialmente aqui no nosso caso, em relação ao auxílio acidente. Então vamos ficar de olho e vamos acompanhar para ver se nesse período ela perde a validade ou não. E se acontece dela perder a validade, o que vai acontecer? O governo não pode emitir uma nova MP para tratar do mesmo assunto. Ele até pode levar esse assunto ao Congresso Nacional novamente, mas aí tem que fazer um projeto de lei. Ou seja, ele não fura a fila, não é considerado urgente, não tem nada disso. E aí vai demorar muito tempo para ser aprovado. Então uma das nossas principais expectativas é essa.
de que a MP não seja aprovada no prazo e aí ela perca a validade, como já aconteceu em 2018, 2019, quando o governo quis mudar aí também algumas regras, inclusive a forma de cálculo do auxílio acidente. O Congresso não votou em tempo e aí com isso a MP perdeu a validade e não se tocou mais no assunto. Então vamos torcer, nossa expectativa é essa, para que a partir do momento que receba no Senado não tenha tempo suficiente para votação até o dia 30 de agosto. É possível fazer alguma coisa até lá? Sim, é possível fazer. Pode ser que resolva, pode ser que ajude, pode ser que não ajude, eu não sei dizer. Mas o que você pode fazer é mandar várias mensagens para os senadores do seu estado, para forçar, para demonstrar que, pelo menos em relação a esse aspecto do auxílio acidente, é uma coisa que precisa ser revista. Lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, não houve votação individual, ou seja, os deputados não votaram individualmente, houve uma votação por bancada, por partido. Então perguntou se o partido X vota como, o partido Y vota como, e aí foram contabilizados os votos. Lá no Senado não é feito dessa forma, pelo menos usualmente. Então lá a votação é individual, então vale muito a pena você mandar pressionar o senador do seu estado para que ele entenda qual que é a gravidade da situação, por que não faz sentido o auxílio acidente ser incluído nesse pente fino, exatamente porque é aquilo que a gente já falou várias vezes. Se a sua lesão é definitiva, ela não é passível de miraculosamente simplesmente voltar atrás e você ficar sem a sequela. Não tem como você se curar disso. Se ela é permanente, não tem volta. Se ela era temporária, então aí sim, mas se ela é temporária, não é caso de auxílio acidente. Se você quiser dar sua opinião, dizer aqui embaixo nos comentários, fala o que você pensa sobre esse projeto. Diz lá, acha que vale a pena mandar para o seu senador ou não? Você acha que os deputados votaram certo, votaram errado? Deixa sua opinião aqui para a gente conversar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e qualquer notícia nova que tiver sobre o auxílio acidente eu trago para vocês. Valeu!